Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Mateus capítulo 5, versículo 4. Felizes os que choram, pois serão consolados. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 4. Os que choram eram aqueles que lamentavam as condições espirituais e nacional de Israel. Ver o capítulo 23, do versículo 37 ao 39, Isaías, capítulo 61, do versículo 2 ao 3, Joel, capítulo 1, versículo 8 ao 13, e o capítulo 2, do versículo 12 ao 13, o capítulo 18 ao 19, Romanos, capítulo 9, versículo 1 ao 5, e 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 2, e Tiago, capítulo 4, versículo 9. A dor pessoal decorrente do pecado ou de tragédias também pode estar em vista. Marcos, capítulo 16, versículo 10, e Apocalipse, capítulo 18, do versículo 11 e versículo 19. Serão consolados. A voz passiva é usada em reverência ao santo nome de Deus. A frase também poderia ser traduzida por Deus os consolará. Ver também capítulo 5, do versículo 6 ao 7 e o versículo 9. A consolação acompanhará o cumprimento de tudo o que Deus prometeu. Isaías, capítulo 14, do versículo 1 ao 2 e capítulo 61, do versículo 2 ao 3. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 4. Os que choram por pecados pessoais e coletivos, conforme ED. Gente, eu não sei o que é ED. Eu não faço a mínima ideia do que é ED. Conforme ED. Eu não sei o que significa esse ED. Eu acho que, bom, Eclesiastes não é, Ezequiel não é, Efésios também não é, Esther também não é, Esdras, deve ser Esdras, conforme Esdras, capítulo 9, do versículo 1 ao 4. Nessa Bíblia não tem abreviação, então eu não sei se de fato é Esdras, mas eu consultei uma outra Bíblia, também da Thomas Nelson, versão NVI, e tá aqui, ó, Esdras é o ET. Viu a dificuldade de um novo convertido? É isso. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 4. Os que choram. As pedras espirituais, emocionais ou financeiras resultantes do pecado devem levar ao pranto e ao anseio pelo perdão e cura divinos, conforme 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão ARA. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 4. Os que choram. O contexto indica que esses são os que pranteiam pelo pecado e o mal, especialmente pelos seus, e pelo fracasso de não conseguirem dar a devida glória a Deus. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 4. Esta bem-aventurança também é dependente de Isaías, capítulo 61. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado,
para confrontar todos que pranteiam, para nomear aqueles que pranteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, o óleo da alegria em lugar de pranto, a veste do louvor em lugar do espírito de opressão. Versículo 1 ao 3. O contexto de Isaías 61 retrata a lamentação como expressiva tristeza de Israel por causa do exílio de seus pecados haviam causado. Sob essa luz, Mateus capítulo 5, versículo 4, expressa a tristeza daqueles que sofreram as consequências do pecado. A atitude deles é de arrependimento.